Jesus, boa noite, meu mestre. Obrigado pelas bênçãos, pela proteção e por estar comigo em cada passo. Entrego em suas mãos meus sonhos, minhas preocupações e meu descanso. Renova minhas forças, traz paz ao meu coração e abençoa aqueles que amo. Que sua luz me envolva e me guie sempre. Amém. Estava estudando e eu consegui entender o que era para passar. Mas eu estava com dificuldade de conseguir explicar. E eu orei ao Senhor bastante vezes, só nesse período, para que o Senhor me capacitasse para conseguir passar o entendimento, né? Porque sobre a Trindade, aleluia, Jesus, é um assunto que nós não podemos ter a dúvida de quem Deus ele é. Aleluia, Jesus, em nossas vidas. Temos que saber quem é Deus, quem é Jesus, quem é o Espírito Santo, né? O cristão a qual carrega esta dúvida, aleluia, Jesus, ele corre o risco de perder sua salvação. Louvado seja o nome santo do Senhor. Logo, quem ensina, aleluia, Jesus, ele é o porta-voz, aleluia, Jesus, daquele que vai entender. Eu louvo a Deus, aleluia, Jesus, glórias a Deus pela confiança. Louvado seja o nome santo do Senhor, dos pastores, misericórdia, isso aqui. Aleluia, Jesus. Glórias a Deus. Isaías 43, irmãos. Aleluia, Jesus. O versículo de número 18 e 19. Mas também nós iremos fazer leitura durante a ministração do capítulo do versículo de número 1 e de número 2. Aleluia, Jesus. Glórias a Deus. Isaías 43, a partir do versículo de número 18. Aleluia, Jesus. O irmão o diácono Daniel, ele leu ali em João 20, glórias a Deus, onde nos fala da ressurreição. E eu estava ali com a Bíblia aberta em Mateus 28, onde também nos fala sobre a ressurreição. Glórias a Deus, aleluia, Jesus. Os dois também entraram na mensagem de hoje, o pastor Ailton e o diácono Daniel. Aleluia, Jesus. Glórias a Deus. O Senhor é maravilhoso, aleluia, Jesus, sobre as nossas vidas. Amém? Nos diz assim, irmãos, Isaías 43, 18. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considerei as antigas. Eis que farei uma coisa nova, e agora sairá a luz. Porventura não sabereis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Amém? Glórias a Deus, aleluia, Jesus. Somente até aqui. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus Cristo. Pode tomar o seu assento. Glórias a Deus, aleluia. Irmãos, nós sabemos que, aleluia, Jesus, todo este capítulo, glórias a Deus, aleluia, Jesus, o profeta Isaías, ele passa, glórias a Deus, aleluia, Jesus, algo a qual o Senhor colocara em seu coração, tinha revelado. Aleluia, Jesus. Só Deus, somente Deus resgata Israel. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus Cristo. E durante, aleluia, Jesus, glórias a Deus, este capítulo, louvado seja o nome santo do Senhor, é, aleluias, falado do Deus único, soberano, Deus Pai, aleluia, Jesus, a qual nós aprendemos na noite de ontem, aleluia, Jesus, a sua soberania, aleluias, tudo o plano que Deus ele tinha, aleluias, glórias a Deus, e tem para Israel. Louvado seja o nome santo do Senhor. Nós vemos neste, aleluia, capítulo, glórias a Deus, que não é falado, aleluia, Jesus, somente dos planos de Deus para Israel, mas também aponta sobre a vinda de Jesus Cristo. Glórias a Deus, aleluia, Jesus. Logo, aleluia, as promessas, glórias a Deus, do consolo, de esperança, aleluia, Jesus, não seria somente exclusividade à nação de Israel, mas também para mim e para você, aleluia, a qual cremos no Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glórias a Deus, aleluia, Jesus. Fazendo aqui a leitura, o texto nos diz no versículo de número 20: os animais do campo me servirão, os dragões e os filhos dos avestruz
porque porei águas no deserto e rio no ermo, para dar de beber ao meu povo, aleluia, Jesus, eleito. Glórias a Deus, aleluia, Jesus. Irmãos, louvado seja o nome santo do Senhor. Por muito o povo de Israel, o ser humano, glórias a Deus, aleluia, Jesus, ele viveu altos e baixos na presença de Deus, não por opção, aleluia, pelo querer de Deus, mas porque o homem, aleluia, Jesus, glórias a Deus, em determinado tempo de sua vida, aleluia, Jesus, por governos que se mudavam, aleluia, Jesus, eles decidiam, aleluia, olhar para as idolatrias, seja ela pelo homem, aleluia, Jesus, ou pelo aquilo que o mundo poderia te oferecer. Louvado seja o nome santo do Senhor. A palavra do Senhor, aleluia, Jesus, nos conta, glórias a Deus, aleluia, Jesus, do plano, aleluia, do Redentor, a partir do versículo de número 14. Assim diz o Senhor, teu Redentor, o Santo de Israel, aleluia, Jesus, pelo bem da humanidade, glórias a Deus, o Senhor permite que o rei da Babilônia, aleluia, glórias a Deus, ele viesse entrar. Louvado seja o nome santo do Senhor, aleluia, Jesus, levar cativo o povo a qual o Senhor tinha separado, porém que agora vivia, aleluia, glórias a Deus, distante do Senhor, não olhava mais a Deus, aleluia, como seu Salvador, como Deus da nação sacerdotal de Israel, mas olhava, aleluia, para o Senhor dos exércitos, glórias a Deus, para o Senhor Deus Todo-Poderoso, aleluia, Criador dos céus e da terra, aleluia, Jesus, se distanciando, aleluia, não olhava para, aleluia, o que o Senhor tinha constituído, glórias a Deus, colocado sobre Israel, mas seguiam apenas o que estava em seus corações, aleluia, em seus pensamentos. Louvado seja o nome santo do Senhor. Nós aprendemos, irmão, aleluia, glórias a Deus, que o Senhor, aleluia, que trabalhou no Antigo Testamento é o mesmo, aleluia, que através de Cristo Jesus trabalha no Novo Testamento, é o mesmo Deus que nos nossos dias, glórias a Deus, através de Jesus Cristo opera, aleluia, por intermédio do Espírito Santo. Louvado seja o nome santo do Senhor, aleluia, glórias a Deus. Em Mateus 28, aleluia, Jesus nos fala sobre a ressurreição, glórias a Deus, sobre a incredulidade, glórias a Deus, que foi colocada, aleluia, aqueles que estavam ali ao crer no Jesus Cristo ressuscitado. Também, aleluia, glórias a Deus, é ordenado através de Jesus Cristo que os homens, os discípulos do Senhor, aqueles que agora pela nova aliança e crescem no Senhor e Salvador Jesus Cristo, viesse levar a pregoar a palavra da verdade, o testemunho, aleluia, glórias a Deus, de Jesus Cristo. Louvado seja o nome santo do Senhor. E todo que cresce viesse ser batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ide a pregoar a palavra da verdade até os confins da terra. Aleluia, o Senhor Jesus Cristo, ele deixa claro que ele estaria com o seu povo, aleluia, glórias a Deus, a todo instante os guardaria, os livraria. Louvado seja o nome santo do Senhor, glórias a Deus, aleluia, Jesus. A palavra de Deus nos mostra que durante a história da humanidade, Deus, ele sempre está com o seu povo, aleluia, glórias a Deus. Deus não desiste da sua criação, do povo dele, aleluia, mesmo que o povo tenha desistido, olhado para trás, virado as costas para o que o Senhor, aleluia, tem prometido e planejado para o seu povo. Louvado seja o nome santo do Senhor, aleluia, glórias a Deus. Isaías, aleluia, ele apregoa, ele fala ao povo que o Senhor colocou em seu coração, aleluia, glórias a Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Nós sabemos, aleluia, e entendemos, aleluia, glórias a Deus, que o Senhor na fornalha, ele cuida, aleluia, daqueles que em ti esperam. O Senhor dentro da fornalha, ele guarda Sadraque, Mesaque e Abednego, aleluia, glórias a Deus. E ao ler Isaías 43, louvado
seja o nome santo do Senhor, nos diz: mas agora assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi, te chamei pelo teu nome, tu és meu. Quando passarem pelas águas, estarei contigo. Quando passarem pelos rios, eles não te submergerão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Louvado seja o nome santo do Senhor. Em meio, aleluia, Jesus, aos tempos difíceis, glórias a Deus. E aqui o pastor, ele contando um breve testemunho, aleluia, Jesus, e falando sobre João ali em Apocalipse, glórias a Deus, mesmo no cenário que ele se encontrava, aleluia, Jesus, glórias a Deus, o Senhor o ajudou a suportar o processo, porque humanamente falando, irmão, ninguém conseguiria, aleluia, Jesus, suportar aquele óleo quente, glórias a Deus, aleluia, Jesus, naquela caldeira. Humanamente, aleluia, Jesus, ele teria desfalecido, mas foi a presença de Deus, glórias a Deus, foi a presença do Senhor que o ajudou, glórias a Deus, aleluia, Jesus, porque até ali ainda não tinha se firmado o plano de Deus sobre a sua vida, glórias a Deus, aleluia, Jesus. Louvado seja o nome santo do Senhor. É lindo imaginar, aleluias, o que está escrito, glórias a Deus, as promessas de Deus, o Senhor vindo em glória, aleluias, no livro de Apocalipse. Mas é difícil entender o estado que João estava a passar para cada um de nós, aleluia, Jesus, tudo que foi lhe passado. Louvado seja o nome santo do Senhor. No meio da caminhada, aleluia, Jesus, há problemas. No meio da caminhada, aleluia, Jesus, há dificuldade. No meio da caminhada com o Senhor, aleluia, glórias a Deus, há imprevistos, louvado seja o nome santo do Senhor. Mas nós que somos alicerçados pela palavra de Deus e entendemos que ela é simples ao nos dizer que Deus estará conosco. Nós somos o povo, aleluia, de Deus. E Ele, aleluia, glórias a Deus, é Deus de seu povo. Quando nós cremos no Senhor, olhamos para o Senhor e entendemos, aleluias, que Ele separou, que Ele nos remiu, aleluias, hoje nós vivemos o plano salvífico do nosso Senhor Deus, aleluias, glórias a Deus, para que eu e você venhamos, aleluias, herdar a nossa salvação, pois nós já cremos no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, a qual morreu, tomou morte de cruz, mas como já foi falado aqui esta noite, ao terceiro dia Ele ressuscitou, glória a Deus, aleluias. O Senhor, aleluias, venceu a dificuldade. O Senhor, Ele venceu o cansaço físico, pois não foi fácil carregar aquela cruz. Glórias a Deus, o ajudaram. Aleluias, o Senhor, Ele cumpriu, aleluias, até o fim, o plano terreno de Deus sobre a sua vida, ou enquanto Deus encarnado. Assim Jesus Cristo, Ele foi até o fim, tomou morte de cruz, sangrou, chorou, teve sede, aleluias, glórias a Deus, desfaleceu, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou. Aos olhos de muitos que estavam próximos, que cearam, que beberam, aleluia, junto dele, que dormiram, glórias a Deus, que viram Ele operar milagre, eles, aleluias, e viam a frustração do Deus retirado. Em seus corações, aleluias, havia tristeza, o choro, a preocupação do que seria deles, aleluias, glórias a Deus. E a Bíblia, ela nos mostra com autenticidade, com verdade e eficácia, que o povo sofreu, aleluias, a perca, aleluia, Jesus de Jesus. Os discípulos, glórias a Deus, a mãe, aleluia, Jesus, sofreu a perca, aleluias, glórias a Deus, do seu filho, o Filho de Deus, aleluias, glórias a Deus. Mas é cabível ao Senhor falar, aleluias, e trazer para ela, aleluias, que Ele ressuscitaram. Aleluia, Jesus, o Senhor tinha falado, glórias a Deus, quando você vai lá no capítulo de número 27, aleluia, o Evangelho nos mostra, Pedro, ele nega Jesus, e antes de ele negar Jesus, glórias a Deus, ele fala a Pedro, aleluia, glórias a Deus, ainda hoje me negará 3 vezes, aleluia, mas depois dessas coisas,
vai para a Galileia. Aleluia, glórias a Deus. O Senhor sabia que mesmo Pedro negando, tendo dificuldade durante o caminho, Deus o ordenou, vai para a Galileia. E ele indo para a Galileia, ele teve um reencontro daquilo que o Senhor tinha o chamado a realizar, a boa obra. Pedro, hoje, aleluias, eu te farei pescador de almas. Aleluias, glórias a Deus. Foi voltando para a Galileia. Aleluias, que o Senhor diz 3 vezes, Pedro, tu me amas. Glórias a Deus. Ele negou 3 vezes. Aleluia, Jesus. Glórias a Deus. O Senhor lhe pergunta 3 vezes, alicerçando, glórias a Deus, o plano do Senhor, aleluia, sobre a vida de Pedro. E não é diferente, irmão, na sua vida e na minha vida, mesmo nas dificuldades, aleluia, mesmo com o coração entristecido, mesmo, aleluia, que o mundo tenha tentado tirar o foco do servo de Deus sobre essa terra, de apregoar, aleluia, e viver o amor de Jesus. O Senhor, aleluia, ele vai voltar, aleluia, sobre as nuvens ele descerá, aleluia, para buscar o povo, aleluia, eleito. Glórias a Deus, lavado e remido pelo teu santo nome. Louvado seja o nome santo do Senhor, aleluia, glórias a Deus. Em meio à dificuldade, em meio ao mar, aleluia, glórias a Deus. Quando passarem pelas águas, eu estarei contigo. Louvado seja o nome santo do Senhor. Quando passar, aleluia, pelo fogo, louvado seja o nome santo do Senhor. Ele não te queimará, a chama não arderá em ti. Aleluia, Jesus. O Senhor criou as águas, o Senhor criou o fogo. Aleluia, o clarão do sol foi o Senhor que criou. Aleluia, o brilho da lua foi Deus que criou. Todo o universo, aleluia, a terra foi Deus que criou. O Senhor tem o controle de todas as coisas. Aleluia, Jesus. E aqui nós fazemos uma pausa para esta parte da palavra. Não vos lembrei das coisas passadas, nem, aleluia, considereis as antigas. Aqui o Senhor, ele não quer dizer ao povo, olha, quando vocês passaram, aleluia, no meio do mar vermelho, não é para você se esquecer. Quando, aleluia, eu escolhi a Davi, não é para você se esquecerem. Quando ele veio, aleluia, o povo da mão dos filisteus, não é para vocês se esquecerem. Aleluia, glórias a Deus. Quando eu levantei Elias, não é para vocês se esquecerem. Quando eu chamei Abraão, aleluia, Jesus, não é para vocês se esquecerem. Aquilo que é marcado como a identidade de muitos propósitos dentro da Bíblia, não é para mim nem para vocês se esquecerem. Aleluia, Jesus. Mas quando ele fala, não vos lembrei das coisas passadas, ele está olhando, olha, aleluia, Jesus, aquele que ainda que peque, que erre, aleluia, glórias a Deus, mas ele volta os seus olhos para mim, volta o seu coração para mim. Aleluia, deixa as coisas passadas, deixa, aleluia, glórias a Deus, as coisas antigas. Aleluia, será que o Senhor ainda é comigo? Será que ele me perdoou? Não, a palavra do Senhor, ela vivifica os nossos corações. Irmão, essa palavra ela não aponta somente para o pecado, para o erro, mas o Senhor também, ele é um Deus que alicerça o nosso caminho mediante a tua presença. Louvado seja o nome santo do Senhor. Se não fosse assim, o Senhor não teria chamado a atenção de Natanael, aleluia, quando foi para algo passado, que só Natanael e Deus saberia. O Senhor Jesus Cristo revela o oculto, algo que só Natanael, aleluia, sabia. E o próprio Deus Jesus Cristo, ele traz a evidência e mostra, aleluia, ao seu servo que o Pai estava nele, que ele estava no Pai, que ele era Deus. O que eu quero dizer com isso, irmão, aleluia, glórias a Deus, é que aqui esta palavra não aponta somente ao pecado do homem, às falhas a qual nós cometemos, aleluia, Jesus, glórias a Deus, mas também para a nossa história, aleluia, diante de Deus. Teve situações, aleluia, glórias a Deus, que você chorou, teve situação, aleluia, que você se desesperou, teve situação que você achou que ninguém estava contigo, aleluia, glórias a Deus. Você se achou que estava sem ninguém, e o Senhor ele nos diz, glórias a Deus, aleluia, eis que farei uma coisa nova, e agora sairá luz. Glórias a Deus, aleluia. Entenda esta palavra. Às vezes, mesmo diante da caminhada com Deus,
Irmão, não é olhando para a esquerda, olhando para a direita. Não é o irmão, aleluia, o colega de trabalho, aleluia, Jesus. Não é mesmo até o irmão que está junto contigo na igreja. Ele pode te ajudar em oração, ele pode te direcionar sobre a palavra, mas somente Deus resgata Israel. Somente Deus resgata o seu povo. É no querer de Deus que Ele livra, que Ele nos tira, aleluia, do lamaçal do pecado e nos coloca sobre a rocha. Um novo cântico em nossa boca. Essa palavra ela aponta para Jesus, o Redentor, aquele que andou sobre esta terra, morreu e ressuscitou ao terceiro dia, aquele a qual eu e você, aleluia, descansa, espera, nos alimentamos através da palavra, crendo que um dia Ele voltará, aleluia, glórias a Deus, e nos levará a sua igreja, pois nós não sabemos o dia e nem a hora, aleluia, glórias a Deus, a qual Ele há de voltar. Louvado seja o nome santo do Senhor. Vem a dificuldade e faz o homem esmorecer. Vem, aleluia, Jesus, uma situação difícil e faz o homem se distanciar de Deus. Porém, quando o homem ele volta, aleluia, Jesus, a olhar para Deus, isso mediante a dor do processo, isso mediante, aleluia, o peso do fardo, da causa, aleluia, o Senhor, Ele nos fala, aleluia, que Ele aliviaria, que nos ajudaria, que estaria conosco até a consumação do século. Então, porque ainda mediante o processo, a dificuldade, a dor, o desespero, nós nos separamos, ainda que um pouquinho, de Deus. Aí o Senhor, aleluia, Jesus, a partir do versículo de número, aleluia, Jesus 16, nos diz: assim diz o Senhor, o que preparou no mar um caminho, e nas águas impetuosas uma vereda, o que trouxe o carro e o cavalo, o exército e a força, eles juntamente se deitaram e nunca se levantaram, estão extintos como um pavio e se apagaram. Aqueles que se levantam contra o servo de Deus durante a sua caminhada, aquele, aleluia, que persegue o povo de Deus, este o Senhor abate, esse o Senhor extermina. Isso aqui, irmão, aponta para uma dificuldade, para um problema, para uma dor, aleluia, Jesus, glórias a Deus, um problema que surge mediante o caminho, a sua caminhada com Deus. Ei, não desanime, mas continue firme, aleluia, a palavra do Senhor nos diz: tu, porém, vai até o fim. Aleluia. Aleluias, é um problema físico, é um problema mental, um problema sentimental, é uma dificuldade, aleluias. Não vos lembreis das coisas passadas, mas eis que hoje eu estou contigo. Não considereis as antigas, porque hoje o Senhor ele se faz presente em nosso meio. Aleluias, o Senhor ele fala que Ele vai preparar, aleluias, glórias a Deus, um lugar, uma passagem em meio do mar, como Ele já preparou. O nosso Deus que operou no passado, Ele opera também nos dias de hoje. Basta que eu e você venhamos ter fé. Aleluias, confiar em Deus, que aquilo que te fez chorar, irmão, aquilo que te fez mesmo que parar por um breve tempo, aleluias, o Senhor para de trazer estas coisas em teu coração, para de se questionar, para de trazer a dúvida. O que é passado, foca no agora. Olha o que eu poderei fazer por ti, eis que farei uma nova coisa, ou seja, uma nova história, um novo caminho, um novo percurso. O Senhor, aleluias, Ele fala através da sua palavra, aleluias, não é profecia, não é revelação, aleluias, do pregador, mas é a palavra de Deus. Eis que farei uma nova coisa, uma nova história, e agora sairá a luz. E o porquê? Porque agora você não vai estar mais parado,
você não vai estar mais cabisbaixo, você não vai estar mais entristecido, você vai vencer a dor, assim como o Senhor Jesus venceu a dor. Você vai vencer a morte espiritual, assim como o Senhor Jesus venceu a morte. Você, aleluia, justiça irá à luz, porque o Senhor tem preparado, aleluia, um novo caminho sobre a minha e a sua vida. Louvado seja o nome santo do Senhor. O título do texto diz: só Deus resgata Israel. Glórias a Deus. Somente Deus pode te resgatar. Aleluia. E aqui, irmão, ele não vai apontar para o seu vizinho, ele não vai apontar para o colega de trabalho, ele não vai apontar, aleluia, Jesus, para o cliente, não vai apontar para o empregador, aleluia, Jesus, não vai apontar para o pai, para a mãe, não. Aqui, aleluia, ele está apontando somente para você. O ser humano e suas guerras internas. Aleluia, Jesus. Eis que farei uma nova coisa, e agora sairá a luz. Se por um breve tempo, aleluia, Jesus, você, aleluia, deixou de resplandecer a luz a qual o Senhor já tinha colocado, o Senhor ele nos fala esta noite: não vos lembreis das coisas passadas. O passado, aleluias, ele tem que ser contado, aleluias, não para você trazer as mágoas, as desilusões, a dor novamente ao seu coração, mas como um testemunho que vai edificar primeiramente a sua própria vida. Como que você vai contar, irmão, um testemunho que traz dor se você ainda não o venceu? Aleluia, Jesus. E nada disso nós fazemos por nossas mãos, somente através de Jesus Cristo. Louvado seja o nome santo do Senhor. Eis que porei um caminho no deserto e rio nos ermos. Aleluia, Jesus. Tende a história a mostrar, irmãos, que o povo saiu pelo deserto com um destino consolidado, com um ponto de chegada, mas por muito eles se perderam, não pelo deserto, mas, aleluia, Jesus, por suas convicções, por suas ideias, por seu pensar, pelo seu agir. O caminho, mesmo que ainda um pouco distante, fez o homem demorar ainda mais para chegar aonde Deus tinha planejado. Aleluia, Jesus. Muito é falado que o deserto é lugar de aprender. E o primeiro ponto é que quem vai adentrar no deserto tem que aprender o caminho. Senão ele se perde. Se o deserto ele representa o mundo, aprenda a andar no mundo. Senão nós vamos nos perder. Não é o mundo que vai se perder em nós, mas é as nossas guerras internas, o nosso pensar. E quando eu digo pensar, não é aquele pensar alto ao qual você pensou e declara a alguém, mas é aquele que só você sai aqui da cabeça e vai e aponta diretamente para o coração e você se cala. O semblante do rosto ele muda. Você fica preocupado ou entristecido, pensativo ou pensativa. Aleluia, Jesus. Aquilo não traz mais o sossego. Aquela paz, aleluia, seja de um neto que te trouxe através de um sorriso, ou seja de um filho, aquela alegria, ela não está mais te contagiando. Porque agora a dor ela toma de conta. Porque agora o problema, a preocupação ela está tomando de conta. O Senhor ele coloca, irmão, se o Senhor ele quiser livrar no deserto, ele livra no deserto. Ele é o dono de tudo, da terra, ele criou. Se ele tiver que te livrar no meio do mar, como ele livrou os hebreus, ele vai livrar. Ele vai abrir o mar no meio, fazer o seu povo passar. E quando o inimigo achar que vai chegar lá, o Senhor coloca um fim na dor. O Senhor ele age em meio ao deserto. O Senhor ele brada. Aleluia, Jesus. Por onde você olhar em meio ao deserto,
e não ver a água, o Senhor ele vai colocar, aleluias, o rio no ermo. Tudo que, aleluias, está fora do lugar, o Senhor vai colocar no lugar certo. Aonde você imagina que não vai passar água, o Senhor vai fazer passar. Aleluia, Jesus. Essa parte eu vou até repetir que é maravilhosa. Aonde você achar que o Senhor, aonde você achar que não pode passar água, a qual vivifica, seja para beber, seja para se limpar, aonde você achar que não tem mais jeito, o Senhor ele faz passar água. Da mesma forma que o seu povo, aleluia, que o seu filho cavava um poço, e aqueles que ficavam olhando, os invejosos, aleluia, Jesus, aqueles que queriam tomar o que era dos outros, e assim tomava, o Senhor ia lá e dava uma nova orientação ao homem. Ele abria um novo poço para fazer passar água. Seja no meio do deserto. Mas no deserto não tem água não, irmão. Não tem água não. Mas se for da vontade de Deus pôr lá, Ele vai pôr. Nós, como diz o seu nome, eu sou o que sou. Aleluia, Jesus. Você querendo sim, querendo não. Deus ele brada. Aleluia, Jesus. Hoje eu estava lendo, assistindo, eu não vou dizer estudando, porque enquanto eu estava trabalhando, estudando é quando você foca e tira aquele tempo para estudar. Então eu estava estudando algumas aulas de escatologia, aleluia, Jesus, e falou também um pouco sobre o que nós falamos ontem, um dos tópicos da aula. Onde o Senhor se revela pelo nome de eu sou o que sou. Aleluia, Jesus. O Senhor ele faz como Ele quiser fazer. Ele vai operar como Ele quiser operar. Às vezes vai estar em semelhança como nós queremos, mas às vezes vai estar como nós não entendemos e até mesmo não queríamos. Mas Ele vai fazer para o nosso bem. Aleluia, Jesus. Para que eu e você possamos continuar sendo cuidados, tratados por Ele. Aleluia, Jesus. Os animais do campo me servirão, os dragões e os filhos do avestruz, porque porei água no deserto. Versículo de número 20 diz: porque porei águas no deserto, e rios no ermo, para dar de beber ao meu povo e ao meu eleito. Irmão, nós temos a mania de, por mais que Deus ele brada em nossa vida, Ele age, nos orienta, nos capacita, nós temos por mania, não porque o homem ele não tende a ser corruptível, a fazer o que é mal, pelo contrário, o Senhor Deus o criou para fazer as coisas boas. E mesmo depois do pecado, da morte do pecado, nós ainda somos capazes de fazer coisas boas ao nosso próximo, pois assim disse Jesus. Então é uma escolha. Porém, por mais que o Senhor nos capacita, nos direciona, nós tende a dizer: agora não tem mais jeito, agora esquece, agora se findou. Mas a palavra do Senhor nos fala: porque porei águas no deserto, e nos rios, e no ermo, para dar de beber ao meu povo. Irmão, nosso Deus, aleluia, Jesus, Ele é um Deus que cuida, é um Deus que se responsabiliza. No Novo Testamento, aleluia, Jesus, Evangelho de João, a qual é tão citado, aleluia, Jesus, nos diz: não se turbe o vosso coração. Aleluia, Jesus, se você tiver com sede, o Senhor no meio do deserto trará água. Se lembra de Elias na caverna? Ele usava o corvo. Corvo não era para levar comida para ninguém. Não é a natureza do corvo. Mas o Senhor fez usar a sua criatura
para levar comida ao seu servo. Deus, Ele sempre tem o seu jeito. Irmão, aquilo que nos desanima, às vezes até nos desaponta, ou nos desanimou, nos desapontou, e ainda arrastamos em nossos corações, o Senhor fala: deixa as coisas, não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as mais antigas. O tempo ao qual nós não conhecemos a Jesus, quando nem sabíamos quem Ele era, o que Ele poderia fazer, não considerei essas coisas, mas considerai as que Ele pode fazer hoje na minha e na sua vida. Se você precisa de alimento, Ele vai entrar com a providência sobre o alimento, seja, aleluias, material ou espiritual. Se você precisar de água, Ele vai promover a água sobre a minha e a sua vida. O nosso Deus, aleluia, se nós esperarmos no Senhor, aleluia, glórias a Deus, Ele vai promover para o meu bem e para o seu bem, aleluia, glórias a Deus. Então espere no Senhor. Não alimente em seu coração as coisas do passado, mas espera, pelas coisas vindouras de Deus sobre a minha e sobre a sua vida. Aleluia, Jesus. Hoje nós estamos vivendo as coisas por Cristo Jesus, pelo Espírito Santo. Aleluia, Jesus. É dado, irmão, para nós nos espelharmos e praticar, realizar a boa obra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A palavra do Senhor nos diz em Mateus capítulo 28, e já encerrando, nos diz: ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Deus está conosco, dia após dia da nossa vida. Em meio ao problema, ou até mesmo se aparecer o caos, não se turbe o vosso coração, espera em Deus. Aleluia, Jesus, Ele está comigo, Ele está contigo, e Ele se fará notório, aleluia, Jesus, nas nossas vidas, amém? Glória a Deus, aleluia, Jesus. Se você puder, aplauda o nome do Senhor Jesus Cristo, louvado seja o nome santo do Senhor. Já se coloca de pé esta noite, louvado seja o nome santo do Senhor. Antes de estar retornando aqui para a pastora, vamos estar fazendo uma breve oração, aleluia, Jesus. Glórias a Deus, agradecendo a Deus por tudo que Ele tem feito em nossa vida e o que Ele há de fazer. Basta que eu e você, aleluia, Jesus, possamos viver, ter essa experiência com Deus, amém? Senhor, nosso Deus e Pai, aleluia, Jesus, graças, Senhor, nós te damos, meu Pai, esta noite, por sua misericórdia, Senhor, pelo teu amor e tua graça sobre as nossas vidas. Senhor e Salvador Jesus Cristo, ó Deus Santo, Deus Todo-Poderoso, venha, meu Senhor, sobre cada um de nós esta noite, venha sobre esta congregação, Senhor, a vida do teu filho, da tua filha, Senhor, que está assistindo, aleluia, glórias a Deus, através, meu Pai, aleluia, Jesus, deste vídeo. Senhor, entra, meu Pai, em cada lar, Senhor, aleluia, na casa do teu filho, da tua filha. Deus Santo, Deus Todo-Poderoso, traga, Senhor, a luz, glórias a Deus, para os nossos corações, para a nossa casa, Senhor, para a nossa vida. Senhor, aleluia, Jesus, nos faça novo, Senhor, dia após dia, diante da tua presença. Nos ajuda, Senhor, a lidar, meu Pai, aleluia, glórias a Deus, com as dificuldades, Senhor, da vida. Deus Santo, Deus Todo-Poderoso, que através, Senhor, da vida de cada um dos teus filhos, aleluia, que o teu santo nome, Senhor, venha a ser notório, venha a ser glorificado sobre esta terra. Deus Santo, Deus Todo-Poderoso, nos ajuda, aleluia, glórias a Deus, nos conduza, Senhor, dia após dia das nossas vidas, aleluia, glórias a Deus, a estar contigo, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Assim nós oramos, Senhor, e cremos sobre a tua palavra, meu Pai, que nos edifica, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glórias a Deus, assim eu agradeço minha rica oportunidade, em nome do Senhor e Salvador Jesus.
amém? A paz do Senhor, meu amado irmão e irmã. Gostou da palavra do Senhor essa noite? Se você gostou, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sino das notificações. Que o Senhor possa te abençoar e te encher de graça e paz no seu coração. Que Deus te abençoe. Amém.